Doutor Cecim. Agora, eu acho que ele não devia ter ido no café da tarde, ele tinha que ter procurado um ortopedista, porque ele está aqui assim a 1 quilômetro da mesa, sabe por quê? Porque ele está lesionado, está engessado. Futebol, como é que foi isso, doutor Cecim? Conta pra gente, a gente gosta tanto, não gosta de ver o senhor machucado. Futebol foi um entorse no futebol, eu fui fazer minha recreação domingo de manhã e torci o joelho e estou com gesso aqui na perna. Tadinho, dói, né? Não dói, só que é incômodo para andar, não dá para dirigir, não dá nada. Ah, é gesso mesmo, se houve a batida mesmo. É gesso mesmo. Coitadinho, a gente espera que o senhor fique logo bonzinho, doutor. Obrigado. Não chore, não incomode muito a sua esposa. Pois é, nós vamos agora conversar, que é o assunto do nosso consultório, que, como foi prometido, isso é papo combinado com o Roberto e com o doutor Cecim, então eu só apenas estou pegando, que foi um dia que eu não vim aqui, já fizeram coisas. Nós vamos tratar hoje sobre os cuidados com o umbigo do nenê. Aí disse o doutor Cecim, falar sobre o umbigo de nenê, aí ele disse assim, tu não pode imaginar o que acontece com o coitado do umbigo do neném. Então, o que acontece, doutor Cecim? Bom, em primeiro lugar, quando o neném sai da maternidade, geralmente ele sai com aquele coto umbilical envolvido numa gaze, coberto por uma gaze. Só que, chegando em casa, a maioria das mães não mexe naquilo. E aquele coto, como começa a mumificar, quer dizer, ele começa a secar, ele começa a cheirar. E o que é que tem que ser feito? Aquele pano, aquela gaze tem que ser retirada todos os dias. E aquele coto, aquele pedaço do umbigo deve ser molhado com mentiolate 2 a 3 vezes por dia e cobrir com uma gaze seca. Tá? Isso deve ser feito até 3 dias após a queda do coto umbilical. Até depois que caiu tem que fazer? Até 2 a 3 dias depois tem que colocar ali na base do umbigo, ali onde fica. Então, todo dia, mentiolate passar primeiro no coto todo. Tanto e depois faz ser colorido ou incolor? Tanto faz. Mas não arde no nenê? Não arde. O que pode arder é na pele. E é por isso que você então cobre com a gaze para proteger a pele da criança, para que não irrite a pele da barriga da criança. Tudo bem. E se a gente não fizer isso, quais são os problemas que pode advir de um mau cuidado? Não, primeiro, você não cuidando do aquilo ali, primeiro que fica um cheiro insuportável, porque aquilo ali vai mumificando, quer dizer, aquilo ali vai secando e vai como se fosse apodrecer, então aquilo fica um cheiro que não é para chegar perto. Segundo, aquilo pode infeccionar e dar uma infecção de umbigo. Outro problema que pode acontecer com o umbigo é que quando ele cai, o umbigo começa a sangrar. Tá? Ou então, o outro problema que pode acontecer é que fica uma carne esponjosa na base do umbigo. Então, o sangramento, se for de pouca quantidade, então só continua com o mentiolate e isso se resolve. E aquela carne esponjosa tem que ser levada no médico para então fazer uma cauterização daquela carne esponjosa que fica. Isso é mais ou menos o que acontece com o umbigo. Em quantos dias, mais ou menos, depois do nascimento do nenê, o umbigo cai? Bom, a média, isso varia de criança para criança. Pode cair desde 3 a 4 dias até levar 20 dias para cair. Isso depende muito da criança, do tamanho do coto que o médico deixa, às vezes deixa maior ou deixa menor, tá? E do cuidado que se tem com aquele umbigo. Porque, inclusive, a gente sabe de muita mãe que só começa a dar o banho no neném depois que cai o umbigo, né? Normalmente a avó, eu sei por experiência na minha família, que a avó é que deu banho em todos os netos até que caísse o umbigo. Por que a mãe tem esse pânico com o umbigo da criança? O problema é o seguinte, há épocas atrás, existia muito o mal dos 7 dias, que era o tétano neonatal, principalmente porque as crianças nasciam em casa e usava-se tesoura, faca, instrumentos para cortar o umbigo, sem a devida limpeza. Então as crianças entravam pelaquela porta de entrada, a doença do tétano, e a criança tinha o mal de 7 dias e morria. Então você teve muito cuidado exagerado com o problema do umbigo, por causa do mal de 7 dias. Mas o problema de não se der o banho é o seguinte, primeiro, porque se você molha aquele coto umbilical, e quanto mais você molha aquele umbigo, mais tempo leva para mumificar, então mais tempo leva para cair. Então, como ele vai cair em média em 1 semana, então não há problema nenhum você deixar a criança durante 1 semana sem dar o banho. Deixa cair o umbigo, aquele coto, e depois de cair você dá o banho tranquilo. Porque senão você tem que tomar, o único cuidado é você não molhar. E por que não molhar? Porque senão demora mais tempo para cair o umbigo, só por isso. Senão poderia dar o banho desde o primeiro dia sem problema nenhum. Tudo bem. E
Tem mais pergunta do umbigo que você acha que era bom da gente fazer? Não, eu acho que o único problema no umbigo é que a mãe pega e desenrola aquela gaze, pelo amor de Deus, e passa a mentirolar todo dia. Pode pegar naquilo, pode puxar, aquilo não dói. Aquelas umbigueiras que se usavam, ainda tem gente, aquela faixa assim que aperta, aquilo é bom. Quando eu nasci, quando meus irmãos nasceram lá em casa, a gente pegava os meus irmãozinhos e podia jogar para cima, que aquilo era tudo enfaixado desde o umbigo até toda a criança toda. Quando jogar para cima, a gente joga para cima e já chuta no chão, né? O problema da faixa é o seguinte: se você dá mais segurança para a criança, tá, esse é o objetivo, seria segurar a coluna da criança. Mas não há esse problema e uma faixa simples não vai segurar a coluna da criança. O problema que a faixa traz é que quando nós nascemos, nós, em vez de respirar com o tórax, nós respiramos com a barriga. Pode ver que o neném respira com a barriga e às vezes ele dispara na respiração, tá? Então, se você enfaixa o neném, e como a mãe enfaixa, a criança começa a ter dificuldade para respirar. Então, o uso da faixa não está indicado, primeiro, porque ela não vai resolver o problema de coluna de criança nenhuma, e a gente não vê problema de coluna em criança nessa idade. E segundo, vai criar um problema que é a dificuldade para o neném respirar. Então, por isso que as faixas de umbigo não têm indicação mais e não se usa por esse motivo. Tudo bem. Então, sim, nosso tempo já terminou. Nós vamos passar para a semana que vem. Qual é o assunto que a gente vai falar semana que vem? Sobre constipação e diarreia? Pois é, Nick, semana que vem eu gostaria de falar uma coisa que assim incomoda praticamente 100% das crianças no primeiro mês, que é a criança que às vezes, quando nasce, mama e evacua, de repente a criança fica 2, 3 dias sem evacuar, tá? É aquela criança que começa a aprender a evacuar e a mãe acha que aquilo é cólica, tá? Então, semana que vem eu gostaria de conversar contigo e esclarecer, principalmente as mães, com como funciona o intestino e como evolui o intestino desde que a criança nasce até o momento em que ela domina o intestino e aprende a fazer a evacuação sozinha. Tudo bem, então fica esse assunto para o nosso próximo Café da Tarde de quinta-feira que vem.